conta. E aí eu sei que tem uma diferença também, parece que no final você paga um valor completo, né? Tipo assim, se você decidir por pagar o INSS no final, você vai lá e paga só o boletão que você tá falando, não é isso? Se você não quiser aplicar fatores de redução, a Receita tá A lá para Receita receber seu gera um dinheiro. valor, Eu gosto de explicar assim. A Receita, ela já te dá um valor. um valor, um boleto. Uhum. Cabe a você dizer que aquele boleto não Não é tá certo. devido, entendeu? Aí É você vai aplicar os fatores de basicamente isso. redução. E aí Se quando você deixar pra fazer quando no você, final, ela já te dá a opção de pagar parcelado esse valor inicial. quando você abre o CNO, você já fica habilitado a recolher o INSS todos os meses. Então, aí ela gera boleto para todos aqueles meses. Não gera. Não É gera. você que gera. Se você for pagar mensalmente, você vai gerar aqueles boletos já aplicando os fatores de redução. Exatamente. Aí E aí, se parametriza a você deixar obra. para o final, você pode aplicar os fatores de redução lá no boletão ou não? No No boleto. boletão, não. Aí é o meu trabalho Aí, fazer antes isso de pra você. pagar o boletão. Exatamente. Se pagou o boleto, eu não consigo fazer nada. Não, não, então, mas eu falo assim, terminou a obra. Aí você pode fazer a redução ainda assim. Eu consigo Retroativa, fazer. vamos dizer, Consigo entre fazer. aspas. Só que tende a ser menor. É bem menor. É bem menor. Entendi. Então, se você. Eu acho que eu não te falei o percentual. Você falou 50%. 70% de redução se você fizer tudo Durante. certo. Durante. Durante. E isso aí pra uma casa de 200 metros, a gente tá falando de quanto? É o que eu tô te falando, depende. Não, mais ou menos. Eu Eu falo vou te, eu vou te, assim, eu vou uma te dar um. casa... Vamos falar dos condomínios Eu aqui, gosto de então. Casa de falar, condomínio, 200 metros quadrados, valor de 1,5 milhão 20 mil reais. Vamos de colocar isso. redução. Não, de redução não, de imposto a pagar. E o normal seria, se eu deixar o boletão, Se se você ficar deixar no pra fazer no boletão... final, você vai pagar ali uns 10. Se você fizer desde o início, você vai pagar ali uns Não, 5, não, eu tô falando, 6. se o cara não aplicar os fatores de redução, ele vai pagar quanto mais ou 20 menos? mil. E se ele aplicar os fatores de redução? Se ele aplica Certinho, desde o tudo início. certinho desde o início, 5 mil. Vai pagar 5 5,5. mil. As Nossa, obras que eu faço é isso. E as entendi. minhas obras estão nesse patamar aí. Mas, 230, 250 metros. entendi. E se ele Então, fizer tudo certo, se chegar pra mim se chegar com alvará na mão, a gente consegue aplicar fatores que aí o dependendo do caso, até 70%, 50%, tá? 72%, dependendo do tipo de material que estiver utilizando. Ah, show, massa Muita demais. grana, né? É dinheiro, né? É economia Dá pra boa fazer um aí. churrasco. Já dá pra investir esses 15 mil aí em alguma coisa ali na casa ali, né? Não, e o pior é que quando tá ali no final da Ou obra, senão fazer um principalmente churrascão como é que fala? De inauguração, de inauguração. open house, né, que o Open pessoal house, fala. faz um churrascão lá pra É, geral. muita grana que fica na mesa aí, o pessoal deixa muito dinheiro. E eu fico triste porque vem muita gente falar comigo e eu tento deixar bem claro e tento trazer pra eles que é um negócio legal, mas tem muita incredulidade ainda, né? A galera Então acha que você tem tá eu fazendo mais alguma umas tramóia. 3 pessoas tentando trazer isso pra deixar conhecido no Brasil inteiro. Mas muita gente, inclusive contadores, né, que não tem ainda habilidade nem conhecimento da norma, induzem o dono da obra a pagar mais. Porque Hum. eu já recebi muitos clientes assim, ele fala comigo, Depois ele fala aí com o eu contador. passo, ele fala com o contador, o contador falou que isso aí não existe, né? Então não vou fazer. Eu sinto muito. Então vai lá e paga Azar o tudo. seu. Azar o É basicamente seu. assim, é muita gente que acontece isso, muita gente. Eu recebo Entendi. gente aí com obras de 100 mil de imposto, 80 mil, 300 mil E de aí o cara imposto. fala pra ele pagar, ele vai lá e Ele vai paga. lá e paga. Porque o contador, na verdade, o que que Ele, acontece? teoricamente, tem. Ele confia Assim, mais no no contador, imaginário, né, vai ter mais autoridade. exatamente. E o que não é verdade, porque para aplicar esses fatores de redução, você tem que ter conhecimento de projeto. Não tem Isso. como fugir. Se você não conhece projeto, não conhece a Como é que um norma, contador vai aplicar esses fatores de redução? tem alguns que fazem, né? Eu conheço Mas é alguns que difícil. têm. Mas vai ser, se já errar. Precisa ter habilidade de análise de projeto. Show. Pelo menos. Tá, mas aí tem uma questão agora que fica. E se o cara quer fazer por empreita global? Ele não quer se envolver com obra. Como é que ele vai fazer Ele isso aí? faz um contrato de administração de obra. Mas essa administração de obra ele vai ter que envolver com a obra. Aí é o ônus, né? Escolhe um ou É outro. um ou outro. Mas a maioria dos contratos que a gente tem hoje em dia, inclusive é a minha forma de contratação, é empreitada de administração de obra, administração mais mão de obra, que é praticamente uma empreitada total, você concorda? Uhum. Então eu vou pagar o material, né? Eles vão fazer o gerenciamento da obra e eu fico só com a responsabilidade de pagar o material e pagar o pessoal, ou pagar ele para ele Pagar o pessoal. terceirizar. Exatamente. Então, mão de obra é dele, eu pago para ele. Não precisa ter esse vínculo direto ali com
com o operário, né? Com o trabalhador. Então, e aí, mas nesse caso, o cara fez por administração, ele vai ter que ter a consciência, vai ter que assistir o episódio de hoje, né não? Pra saber que ele precisa contratar depois alguém que saiba fazer essa redução Pode aí. procurar, que não é mentira, é verdade, tá? O pessoal acha que é Não, mentira isso não aí. é pegadinha do Não malandro. é pegadinha, ninguém vai. Claro que tem que procurar um profissional que sabe fazer dentro das normas ali, né? Eu, por Uhum. exemplo, quando no meu contrato é bem claro. Eu vou aplicar os fatores de redução, mas a garantia do meu contrato ela só existe até o momento em que você me entrega os documentos fidedignos aos originais, Sim, né? Se o sim. seu documento tiver uma A informação responsabilidade pelos documentos é do exatamente, cliente, não é sua. muito porque eu recebo as obras do Brasil inteiro, então eles me mandam um documento via digital, né? Então eles vão mandar ali escaneado, não tem que ter acesso ao documento original do cliente, né? Para poder dar essa garantia. Sim, é uma Mas está bem questão só de especificado. informar lá e Então tal. procura um profissional que vai te respaldar com relação a isso, para não fazer reduções indevidas e colocar em risco aí o seu réu primário, né? E aí, em relação ao andamento e tal, naquela linha ali que Fluxo da do fluxo, regularização. né? Em relação ao fluxo ali, o que que mais dá problema e que você costuma atuar? E tem mais alguma coisa que trava ali ou que gera prejuízos? Olha, basicamente o que trava é quando O ISS tem alguma coisa ali? algumas prefeituras aceitam aplicação de redução, tá? Eu não trato porque é muita coisa, né? Então eu Uhum. prefiro não assumir essa responsabilidade porque eu não estou fisicamente em todos os municípios, então para mim não faz sentido, Ah, é né? verdade. Então eu não consigo fazer. Eu consigo fazer da Receita Porque é porque federal. é exclusivamente dentro do sistema, né? Uhum. Mas o ISS ali, algumas prefeituras conseguem reduzir algumas coisas, mas os principais problemas que eu vejo durante o fluxo da regularização é basicamente alteração de projeto, né? Uhum. Prefeitura que faz alvará errado, pessoal que faz projeto e amplia durante a obra e não regulariza durante a obra, Hum, porque quando chega lá no final você precisa da averbação com o que realmente foi executado, e aí às vezes o camarada quer pegar uma bits com a obra nova e o projeto antigo, né? sim, Projeto sem atualizar, e tem que atualizar ali no final e acaba gerando estresse, demora para poder, né, o pessoal fazer, atualizar. sim. Massa demais. Isso aí, esse episódio aqui tá praticamente uma videoaula isso aqui, né, cara? Muita coisa. E quais as consequências depois do entregou a obra, e se o cara não regularizar ali, em relação à regularidade da obra, quais as consequências que geralmente gera assim, os problemas? Você Vamos lá. sabe dizer? O Não? problema primeiro que você não vai ter um imóvel regular, né? Não vai Uhum. ser seu na prática ali, né? Na teoria não é seu. E a Receita ela vai poder te multar no primeiro momento, caso você não regularizar a obra, não pague esse imposto. No caso, você tá falando não vai ser seu no caso do financiamento, ou não? Todos os Em todos os casos, casos, em todos independente, os né? casos, né? Independente, independente. Aham. É porque O você bom do você não finan... registrou o imóvel, né? Então ele não não é existe. seu, ele não Ele não existe. existe. O bom do financiamento é que a Caixa traz esses requisitos para ela em alguns momentos. No SBPE, por Ela dá exemplo, uma. ela pede obrigatoriamente o CNO no início da obra, entendeu? Ah, entendi. E quando é pró-cotista e fundo do FGTS, ela pede todos os meses. Então, todos os meses a pessoa tem que pagar o INSS. É Então uma regra. já adianta, Elimina então. muita coisa. Então, quem está fazendo obra financiada, né? Até um adendo. Quem está fazendo obra financiada, obrigatoriamente vai estar legal, né? Não vai ter problema. Talvez Aham. não tenha os fatores de redução, mas pelo menos está regular e Tá está em tudo certo, dia. está em dias. Aham. Não vai receber multa da Receita. Mas a Receita ela vai te notificar no primeiro momento e vai te falar assim: olha, regulariza aqui, senão eu vou te dar uma multa de 75% do valor, né? No caso aí da minha obra, 75% de 20 mil. Então, Uhum. 20 mil mais 75% de 20 mil. É Nossa. a primeira multa. A segunda multa, caso você não faça essa regularização, é de 225% do valor que você deve. Então, 225% E soma com de a 20 primeira mil. música? Soma, porque a Exatamente. primeira. Nossa. Exatamente. E se qual que é o. Não, aí não é cumulativa, né? Não é cumulativa. Ah, não é Se você não cumulativo, não. regularizou em 75, ela te dá de 225. Ah, qual que é o prazo disso aí? Entre uma multa e outra? Ela que vai estipular. Ela que vai Não tem um dizer. Não prazo tem um definido prazo. ali. É. Ah, Ela vai falar, olha, regulariza. Hoje, por exemplo, eu recebi alguns notificados que estão previstos para pagar. Eles recebem a notificação com prazo de 30 dias para poder regularizar, mais ou menos assim. Geralmente tem um prazo entendi. bem curto.
Show. É. E depois da multa eu não consigo fazer nada. Não tem jeito, não. A multa não tem redução, não? Fator de Tem não. redução? Não tem, não. Ainda não, né? Se eu descobrir, eu vou ganhar muito dinheiro.